O melhor amigo da minha namorada destruiu nosso relacionamento, mas o que ela fez depois me deixou em choque. Parte 1. No ano passado, em 2022, eu estava em um relacionamento com uma garota chamada Sarah. Nós tínhamos uma conexão que eu achava especial, algo que parecia ser realmente sólido. No entanto, havia um obstáculo persistente em nossa relação: o melhor amigo dela. Desde o início, eu sempre me senti desconfortável com esse vínculo entre os dois. Não por ciúme infundado, mas porque ele parecia ter mais influência sobre Sarah do que eu. Não importava o que eu dissesse ou como eu explicasse meus sentimentos, ela nunca conseguia entender minha preocupação. Eu confesso que tentei ser razoável. Tentei aceitar que esse tipo de amizade entre homens e mulheres pode ser genuíno e sem segundas intenções. Mas a realidade é que, com o passar do tempo, Sarah parecia mais inclinada a ouvir os conselhos dele do que a considerar minhas opiniões ou sentimentos. Eu sabia que isso ia causar problemas, mas nunca imaginei que o impacto seria tão devastador. Um dia, tudo simplesmente desmoronou. O melhor amigo dela, um cara que eu sempre achei meio manipulador, veio com uma acusação absurda. Disse para Sarah que eu estava traindo ela com outra garota. Quando ela me ligou, estava completamente descontrolada, gritando e me acusando sem nem me dar uma chance de me defender. Fiquei paralisado, sem acreditar no que estava acontecendo. Eu sabia exatamente onde estava na noite em que, supostamente, eu a tinha traído. Estava em um jantar com minha família. Tinha até fotos para provar. Mas nada disso parecia importar para ela. Quando tentei explicar, dizendo que mostraria todas as evidências, ela recusou ouvir. Pior ainda, me bloqueou em tudo antes mesmo de eu poder mostrar minha versão da história. Foi como ser atingido por um caminhão. Em questão de minutos, meu relacionamento de 8 meses, que eu achava ser construído com confiança e carinho, foi destruído por uma mentira. E quem plantou essa semente de desconfiança? O melhor amigo dela, a pessoa que eu sempre considerei uma ameaça. Depois de ser bloqueado por Sarah, me vi em um beco sem saída. Não conseguia falar com ela para esclarecer as coisas, mas também não podia simplesmente aceitar que ela acreditasse em uma mentira tão grotesca. Então, tomei uma decisão. Lembrei que sabia o endereço dela, e escrevi uma carta detalhando tudo o que aconteceu naquela noite. Incluí capturas de tela das mensagens da minha família e fotos do jantar. Enviei a carta por correio, esperando que, ao menos, ela tivesse a decência de olhar as provas antes de continuar a acreditar naquela mentira. Alguns dias depois, recebi uma ligação de um amigo em comum. Ele sabia do que estava acontecendo e me contou algo que me deixou completamente atordoado. Sarah estava agora namorando o melhor amigo. O mesmo cara que inventou a história da traição. Era como levar um soco no estômago. Fiquei arrasado. Passei dias pensando em como ela pôde acreditar nele tão facilmente e descartar tudo que construímos juntos. Mas não havia muito o que fazer. Eu tinha feito minha parte ao enviar a carta. O resto dependia dela. Para minha surpresa, ela respondeu. Assim que recebeu minha carta, começou a me mandar mensagens freneticamente e a me ligar sem parar. No início, ignorei. Ainda estava muito machucado para lidar com tudo aquilo. Mas então, ela apareceu na faculdade. Não estava apenas tentando falar comigo. Ela estava implorando. Sarah chorou, pediu desculpas e admitiu que tinha cometido um erro terrível. Disse que foi enganada pelo melhor amigo, que agora via o quanto ele era manipulador e que jamais deveria ter confiado nele em vez de confiar em mim. Por mais que eu ainda tivesse sentimentos por ela, sabia que não poderia voltar atrás. Olhei para ela e disse, com toda a calma que consegui reunir, que não podia estar com alguém que não confiava em mim. Que ela tinha escolhido acreditar nele em vez de mim, e que isso destruiu algo que eu valorizei muito. Então, simplesmente me afastei. No dia seguinte, enquanto estava no refeitório da faculdade, algo inesperado aconteceu. Lá estava Sarah, sentada com algumas amigas. E quem aparece? O tal melhor amigo. Ele veio até ela, aparentemente arrependido, implorando pelo perdão dela. O que aconteceu em seguida foi simplesmente épico. Diante de todos, Sarah levantou e deu um tapa tão forte nele que o som ecoou pelo lugar.
O rosto dele ficou vermelho instantaneamente. Fiquei completamente surpreso, mas não consegui conter um sorriso. Era como assistir a um filme de vingança em tempo real. Depois de tudo isso, Sarah e eu acabamos mantendo uma amizade. Por mais que o que ela fez tenha me machucado, percebi que ela também foi vítima da manipulação daquele cara. Ainda assim, o dano estava feito, e o relacionamento nunca poderia ser restaurado. Hoje, somos amigos próximos, e ela confia em mim mais do que em qualquer outra pessoa. Soube por alguns amigos em comum que ela ainda tem sentimentos por mim, o que me deixa um pouco confuso sobre o que fazer. Mas, independentemente de tudo, aquela cena do tapa ficará gravada na minha memória para sempre. Foi um lembrete de que, às vezes, os melhores amigos podem ser os piores inimigos. Parte 2. Depois do que aconteceu com Sarah, eu achei que as coisas já estavam complicadas o suficiente. Minha ex-namorada, alguém com quem eu achava que tinha uma conexão verdadeira, tinha acreditado nas mentiras do melhor amigo dela, Kenny, e isso arruinou nosso relacionamento. Depois que a verdade veio à tona, Sarah tentou voltar para mim, mas, como mencionei antes, eu estava dividido. Algumas pessoas me disseram que eu deveria dar outra chance a ela, enquanto outras sugeriram que eu seguisse em frente. No entanto, nada poderia me preparar para o que estava por vir. Eu sabia que precisava de respostas, e a primeira pessoa que eu precisava confrontar era Kenny. Ele era a origem de toda a confusão. Assim, tomei coragem e o procurei. Kenny parecia desconfortável, mas admitiu que havia mentido sobre mim. Ele disse que inventou a história de que eu tinha traído Sarah, algo que já era devastador de ouvir. Mas o que ele disse a seguir foi como um golpe direto no estômago. Depois que Sarah terminou comigo, eles ficaram íntimos várias vezes, não apenas uma, mas várias, e isso aconteceu em um intervalo de apenas 3 dias. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Sarah tinha me garantido que eles só tinham se beijado, nada mais. Era óbvio que ela tinha mentido para mim sobre o que realmente aconteceu entre os dois. Isso era mais do que eu podia processar no momento, mas algo dentro de mim me dizia que ainda havia mais verdades escondidas. Sentindo que as coisas não faziam sentido, decidi investigar mais. Sarah estava em seu país de origem, ou pelo menos foi isso que ela me disse. Porém, minha intuição me dizia que isso não era verdade. Como nossas famílias são próximas, decidi ligar para a mãe dela, acreditando que ela seria honesta comigo. Quando a mãe de Sarah atendeu, ela confirmou que a família estava em seu país de origem, mas, com um tom de surpresa, revelou que Sarah, na verdade, não estava lá. Fiquei confuso e perguntei onde ela estava. Foi aí que a verdade apareceu. Sarah estava em Paris com alguns amigos. Eu me senti traído novamente, não apenas pelo que tinha acontecido entre ela e Kenny, mas porque ela havia mentido diretamente para mim. Ela usou uma desculpa emocional de estar com a família em uma emergência como uma forma de encobrir sua viagem. Isso me deixou furioso e completamente desanimado. Não demorou muito para que Kenny acrescentasse mais camadas à história. Durante uma conversa com ele, ele me disse que Sarah tinha me traído com outros caras enquanto estávamos juntos. Ele alegou que isso acontecia regularmente e que ela nunca tinha sido completamente honesta comigo. Embora eu tivesse dificuldade em confiar em Kenny, a informação sobre Paris já tinha confirmado que Sarah não era a pessoa que eu pensava. Agora eu estava diante de uma dura realidade. Minha ex-namorada, alguém em quem confiei profundamente, estava cheia de segredos. A viagem a Paris, as mentiras sobre Kenny e agora as acusações de infidelidade durante nosso relacionamento me deixaram sem chão. Depois de tudo isso, eu percebi que continuar preso a essa situação não me levaria a lugar algum. Eu precisava seguir em frente. Era evidente que a relação com Sarah não tinha futuro, não apenas porque a confiança foi destruída, mas porque as mentiras eram profundas demais para serem superadas. Eu tomei uma decisão firme, não importa o que aconteça, vou encontrar alguém melhor. Alguém honesto e transparente, que valorize o que temos juntos. Não quero viver com medo de segredos ou mentiras. Ainda assim, sei que vou precisar enfrentar Sarah quando ela voltar. Tenho muitas coisas que quero dizer a ela, não para tentar consertar as coisas, mas para deixar claro quanto ela me machucou e como suas mentiras destruíram algo que eu acreditava ser real. Quando isso acontecer,
Prometo voltar aqui e contar como foi. Até lá, é hora de me concentrar em mim mesmo e deixar esse capítulo sombrio para trás. Algumas lições na vida são aprendidas da maneira mais difícil, e essa foi, sem dúvida, uma delas.